Olá, você sabe como se libertar da culpa? No vídeo de hoje nós vamos refletir as causas mais comuns que geram a culpa e como nós nos libertarmos dela. Vamos refletir sobre a história de vida de Lúcia. Lúcia é uma pessoa muito exigente consigo mesma. Ela se exige uma perfeição que é quase que sufocante. Nas próprias palavras dela, ela diz: eu vivo o tempo todo pisando em ovos, o tempo todo um policiamento de mim mesma que eu me canso energeticamente só de pensar na questão. Por quê? Porque eu não suporto a mínima coisa fora do lugar. Os mínimos erros eu não suporto. Tanto aqueles que eu cometo, quanto o que as pessoas cometem. Situações como o da Lúcia são muito mais comuns do que a gente imagina. Muita gente tem esse processo que nós chamamos na psicologia de perfeccionismo. Perfeccionismo significa literalmente culto à perfeição. A pessoa cultua uma perfeição que ela não pode ainda ter. Isso quer dizer que a gente deve negligenciar as coisas, levar as coisas de qualquer jeito? Também não. Veja, nós temos dois extremos. Temos o perfeccionismo do lado e temos a negligência do aperfeiçoamento no outro extremo. O equilíbrio está no meio entre esses dois extremos. O equilíbrio é a busca do aperfeiçoamento constante. No nosso nível evolutivo é impossível a perfeição, mas também nós já podemos superar a negligência em relação ao nosso aperfeiçoamento. O convite da consciência é sempre nos aperfeiçoarmos o tempo todo. Como vai funcionar isso? Vejamos o caso da Lúcia. Como ela diz, é desgastante o tempo todo ficar se policiando. O próprio termo já mostra isso, policiar. O que o polícia comumente faz? Observar as situações e reprimir todas as vezes que não estiver fora do contexto estabelecido. Quando nós nos policiamos, nós fazemos exatamente isso conosco. Nós ficamos o tempo todo exigindo de nós uma perfeição e qualquer deslize, cacete em cima de nós mesmos. Nos machucamos, nos torturamos com as nossas próprias imperfeições. Vejamos que isso vai só gerar problemas vários, que nós nos sentimos muito mal. E para o extremo oposto, acontece com muita gente. Depois de cansar-se do perfeccionismo, começa a negligenciar. Larga a mão, deixa para lá. A pessoa vai entrando num processo de desvitalização tão grande que ela entra nessa coisa do deixa para lá. Como se tudo ficasse indiferente. É muito comum isso. A pessoa fazer um movimento pendular. De um extremo, ela vai para o outro extremo, acreditando que a vida só é possível por extremos. Não é dessa forma. Não é dessa forma que nós vamos nos libertar do perfeccionismo e da culpa que o perfeccionismo gera. Nós vamos nos libertar pelo aquilo que Buda chamava de caminho do meio. O caminho do meio sempre é o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio é você se aperfeiçoar sempre, com seus acertos e com seus erros. Vejamos que no processo do perfeccionismo, a pessoa tem um movimento
de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição todas as vezes que ela erra. Por isso que é sufocante, o tempo todo se julgando. Você não devia ter feito isso, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Onde já se viu, você com todo o seu conhecimento, fazer as coisas assim, não deve fazer assim. Isso é auto-julgamento. Fica uma matraca o tempo todo na nossa mente. Uma falação mental, você devia, você não devia, você isso, você aquilo. O próprio auto-julgamento já gera autocondenação. Você precisa agora sofrer. Seguindo a autocondenação vem a autopunição. Agora você vai sofrer, porque você errou, você precisa sofrer, você tem que sofrer. Isso tudo é essa falação mental que cansa a pessoa. Se julga, se condena e se pune. O que a pessoa faz com ela mesma, ela faz com os outros. Mas você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo, você isso, você aquilo, em relação ao outro. E ela julga, ela condena e ela pune, mesmo que seja mentalmente, enviando dardos mentais para o outro. E se puder punir de outras formas, a pessoa pune. Se ela tiver um nível de poder sobre o outro, ela pune literalmente o outro. Vejamos que é um processo muito doentio, que só vai gerando problemas para a pessoa. E para o outro extremo, da indiferença, do largar mão, do deixar tudo de lado e começar a negligenciar as coisas, não funciona. Daqui a pouco a pessoa volta para o perfeccionismo de novo e fica, às vezes, transitando como um pêndulo no relógio entre esses dois extremos. Então, o que vai funcionar? A pessoa centrar em si mesma. Eu sou um aprendiz da vida. E como aprendiz, eu posso aprender com os meus acertos e com os meus erros. Quando eu acerto, eu me agradeço a vida por ter acertado, me rejubilo com aquilo e sigo em frente. Quando eu erro, eu sou convidado a me ver como um aprendiz. O aprendiz, ele pergunta para si mesmo: o que eu posso aprender com essa experiência? Posso aprender isso, isso e isso. O que eu aprendi com tudo isso? Quando ele se vê como aprendiz, o que ele faz? Ele se acolhe com a sua humanidade. Então ele envolve outra virtude, que é o exercício da humildade. Acolher-se com seus potenciais, mas também com as suas limitações. A humildade é essa virtude que você se é capaz de se acolher com as limitações que você tem e com o potencial que você tem para superar essas limitações. A partir da humildade, a pessoa também adentra uma outra virtude que ressignifica a rebeldia que caracteriza o processo perfeccionista, que é a mansidão, a mansuetude, a virtude que faz com que você se acolha como você é e como você está. Quando você se acolhe amorosamente, você vai, juntamente com o sentimento de aprendiz, diante de um erro, você se acolhe, aprende com ele e busca repará-lo quantas vezes forem necessárias. Se nós aprendermos a fazer isso, você se liberta gradualmente da culpa. Vai chegar um momento que você não se culpa, mas vai se analisar com responsabilidade, admitindo que você erra, mas que você pode aprender com seus erros a partir do momento que você se responsabiliza por eles e se responsabiliza por repará-los. Agindo assim, você se livra de um peso enorme que faz com que você sinta muitos problemas que podem culminar em doenças como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras. Muita paz para você. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, ajude-nos a divulgá-lo, coloque os seus comentários, temas de possíveis vídeos que nós podemos fazer para você, curta-nos nas redes sociais e até uma próxima oportunidade.